Glória a Deus, aleluia. Nós estamos em oração nesse dia 10 de janeiro de 2023, para clamar ao Senhor dos Exércitos. Eu, juntamente com meus irmãos, minhas irmãs, já de joelhos dobrados, para clamar a esse Deus, para suplicar a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Pedimos perdão de todos os pecados, que o nosso Deus venha nos perdoar. E nós queremos nessa noite clamar ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar nessa noite clamando ao Deus Todo-Poderoso. Todo o poder pertence ao Senhor nosso Deus, igreja. Todo poder. Todo poder. Ele tem poder para qualquer coisa. Ele ouve todos os seres humanos do planeta Terra numa só vez. Deus não precisa de ouvir um de cada vez. Ele ouve todos de uma só vez. Nós estamos aqui orando e tem vários lugares, vários templos que estão em oração, que estão conversando com Ele. E Ele ouve todos os moradores do planeta Terra de uma só vez, sem confundir a voz de ninguém, sem confundir a voz do americano, do brasileiro, do japonês, do chinês, do alemão. Ele não confunde a voz de ninguém. Ao mesmo tempo ele ouve todos do planeta Terra. Esse Deus é o Todo-Poderoso. Quando Moisés falou: Senhor, quando o povo de Israel perguntar quem foi que me enviou, o que eu vou responder? E o Senhor diz: eu sou o que sou, Moisés. Diga que o eu sou te enviou. Aleluia. Eu sou o que sou. Então Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus tem todo o poder. É ilimitado o poder do nosso Deus. Não existe nada que Ele não possa fazer. Não existe doença que Ele não possa curar. Não existe qualquer tipo de morto que Ele não ressuscite. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem acesso a qualquer coisa desta vida, porque Ele formou tudo. Jesus, Ele diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ouviu depois de 4 dias morto. Se Ele falasse morto, sai para fora, eu creio que os mortos iam confundir ali, tudo levantar. Mas Ele chamou pelo nome, Lázaro, porque a voz de Deus é poderosa, igreja. A voz de Deus é poderosa. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Foi Ele que formou os homens. Existem pessoas que dizem que não acreditam em Deus, que não acreditam que Deus existe. Mas essas pessoas foram formadas pelo próprio Deus. E muitos chegam o dia de reconhecer que não tem outra alternativa. Não existe outra alternativa. Quem criou o homem, quem formou o homem, foi Deus. Não tem outra alternativa. E nós não estamos falando de um Deus que foi criado. Como, por exemplo, há pessoas que adoram um ser humano, um homem que viveu nessa terra, e dizem que foi um homem bonzinho, um homem exemplar,
Aí esse cidadão morre e eles começam a adorar essa pessoa. Só que essa pessoa foi criada por Deus. É este Deus que eu estou falando. Então não existe outro além dele. Eu estou falando do Deus invisível, do Deus que não é visto por olhos humanos, do Deus que interage com qualquer ser humano do planeta Terra, que passa a ter experiência com ele, e ele ouve as pessoas, independente de quem seja. Ele ouve qualquer um, porque todos são filhos de Deus. Existem duas classes de filhos: os filhos obedientes e os filhos desobedientes. Só que todos são filhos, mas em vez em quando um chega ao reconhecimento. Todos aqueles que vivem às vezes na desobediência, eles passam a ter experiência, passam a obedecer a Deus. É este Deus, o Deus invisível, é o qual eu estou falando nesta noite. E nós estamos clamando a este Deus. Não é o Deus que se carrega nos braços. Não é um Deus que põe em cima de uma tábua e multidão sai carregando ele, não. Esse Deus que eu estou falando é Ele que nos carrega, é Ele que nos pega nos braços, é Ele que nos leva à igreja, é Ele que nos sustenta. É deste Deus que eu estou falando. O Deus que eu estou falando não é desenhado por ninguém, não existe imagem dele. O artifício pega a madeira e detalha a semelhança de um Deus. Não é este que eu estou falando. Quem trabalha no artifício com artes pega o gesso, o bronze, o ouro, a prata e lapida e faz um Deus. Não é deste que eu estou falando. O Deus que eu estou falando é aquele mesmo Deus que Paulo, o apóstolo Paulo, entrou na cidade de Atenas e lá tinha vários altares, e cada um dos altares ele cultuavam a um Deus. Cada um tinha o seu Deus, e cada altar tinha várias pessoas que adoravam aquele Deus. E tinha um altar lá em Atenas que não tinha ninguém perto dele, quase ninguém. E tinha um dizer naquele altar escrito: este altar é ao Deus desconhecido. E Paulo, aproximando daquele altar, aonde estava escrito este altar é ao Deus desconhecido, e Paulo começou a ler sua pregação em Atenas. Queridos atenienses, eu estou aqui diante desse altar que está escrito ao Deus desconhecido, e é desse Deus aqui que eu vim falar para vocês. É um Deus que não é visto por olhos humanos. É o Deus que não precisa carregar ele. É um Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou o universo. E Paulo começou o seu sermão ali pregando o evangelho de Jesus Cristo aos irmãos atenienses. E é a este Deus nessa noite que nós estamos orando, igreja. Nós não estamos orando pedindo a um pedaço de pau. Nós não estamos pedindo a uma imagem. Nós não estamos pedindo. Estamos pedindo a um Deus que foi fabricado.
Eu até me recordo quando Moisés passou 40 dias e 40 noites orando, e quando ele desceu do monte, o povo junto com Arão tinha pedido a Arão para fazer um Deus, que foi um bezerro de ouro. E com a insistência do povo, Arão acabou ali conformando sem a vontade dele, e o povo fizeram um grande bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte, a ira se acendeu sobre ele. Aquilo não foi bem visto aos olhos de Moisés, nem no nosso Deus. E os textos bíblicos vão informar esta narrativa, que Deus não agradou disto. E foi destruído aquele bezerro de ouro, porque o nosso Deus, ele não é feito por mãos humanas. O nosso Deus não é feito com ouro. O nosso Deus é Espírito, igreja. A Bíblia diz para nós que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Deus não é palpável. Deus, ele conhece o ser humano, cada um. Deus conhece cada tribo, as tribos de todo mundo, tribos, nações, língua, povos diferentes. Tudo Deus conhece. E ele interage com todos os seres humanos do planeta Terra, sem exceção de ninguém. Sem exceção de ninguém. Não existe ninguém que está oculto aos olhos deste Deus. Até pessoas que são isolados, tribos isolados lá por meio do mato, mas Deus tem ciência de tudo. Porque na realidade, ele tem a terra como gota de água em balde, a Bíblia vai dizer. Aleluia! Ele é muito poderoso, igreja. A Bíblia vai dizer que ele conta o céu a palmos. Eita glória! É uma forma de expressão, de expressar a grandeza dele. A Bíblia vai dizer que ele chama as estrelas pelo nome. A Bíblia vai dizer que ele anda nas asas do vento. Aleluia! É muita glória, muito poder que tem o nosso Deus. E este Deus, igreja, este Deus quer ouvir a sua oração aqui hoje. E de todos aqueles que clamaram a Ele com sinceridade, Ele quer ouvir a oração. Clamas a mim e responder-te-ei, a Bíblia vai dizer. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. E este Deus quer ouvir você clamar a Ele. Esse Deus, Ele quer responder a sua oração, a nossa oração. É o Deus Todo-Poderoso, todo poder pertence a Ele no céu, na terra, no mar. Não existe nada oculto aos olhos deste Deus, igreja. Aquelas coisas que não são vistas pelos olhos humanos é conhecido por Ele. Os parasitas, os pequenos parasitas dos ares, que o homem não pode enxergar a olho nu, isto tudo é conhecido pelo dono do universo. Tudo é conhecido. A Bíblia vai dizer sobre a formação do homem, que foi feito do pó da terra. Deus moldou com as próprias mãos e fez o homem, aquele boneco de barro,
e soprou nas suas narinas, e o homem se tornou a ser alma vivente. Sabemos que o médico leva anos para fazer uma cirurgia, para estudar os órgãos. O médico estuda e morre ainda aprendendo. Ninguém sabe tudo. Quem dá sabedoria aos médicos é Deus. Quem dá sabedoria aos cientistas, os teólogos, os filósofos é Deus. Não existe sabedoria que não venha dele. Não, toda sabedoria pertence a Deus. Muitas das vezes o homem às vezes ultrapassa e quer saber mais que Deus. Aí é onde o homem se complica, porque há limite para qualquer ser humano do planeta Terra. Porque o que pertence a Deus é a Deus. O que é oculto para Deus é para Deus. O que é para ser revelado será. Como, por exemplo, aquela torre que fizeram para chegar até o céu. Aleluia. Uma torre para chegar até o céu. Então o homem às vezes quer passar do limite, e Deus dá sabedoria a ele para tudo, mas nunca pode querer ser mais que Deus. Quem quis se igualar a Deus, que a Bíblia também nos relata para nós, quem quis igualar a Deus, quis ser igual a Deus, foi o adversário. Outrora ele era um anjo de luz, um anjo que se vestia de pedra de esmeraldas, de pedras preciosíssimas, um ser muito lindo, um ser muito bonito. E ele era comandante, ele mandava, era regente, e tinha o seu exército, era um grande anjo. Só que ele quis ser igual a Deus, e não existe ninguém igual a Deus. A pessoa pode ser igual a qualquer um desta terra, mas ele não pode querer ser igual a Deus, porque Deus ele tem todo o poder. Deus não envelhece, Deus ele não cansa, Deus ele não fadiga, Deus não dorme, Deus não cochila, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Deus é longânimo. Ninguém se iguala a Deus. Então este anjo muito belo, que foi formado pelo Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso formou os seres celestiais. Está lá no Gênesis, nós vamos encontrar no Gênesis, se não me foge da memória, é o Gênesis 5, que vai falar que todos os seres foram criados por este Deus. Todos os anjos foram formados pelo nosso Deus. O exército dos anjos, todos os exércitos do céu, foi formado por este Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Todos os exércitos celestiais foram formados por ele. E o homem, e este anjo, ele quis
igualar a Deus, ser igual a Deus. Aleluia, aleluia. Mas não existe ninguém igual a Deus. Deus é o único Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é o único Deus. Não existe outro que se iguala a Ele. Glória a Deus, aleluia. E este anjo, ele quis ser igual a Deus. E ele induziu a terça parte dos anjos. E essa terça parte, tudo se rebelou contra o Deus Todo-Poderoso. E houve batalha no céu. A Bíblia diz que houve batalha no céu. E Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Ele lançou com a sua cauda a terça parte das estrelas. E este texto refere exatamente na rebelião que houve. Lançou a terça parte das estrelas, que são a terça parte dos anjos. O dragão é o adversário. O dragão é Satanás. E lançou a terça parte das estrelas, a terça parte dos anjos, que são chamados de anjos caídos, que vive fazendo missões terríveis na terra, missões de destruição, destruindo lares, destruindo pessoas. Mas esse Deus Todo-Poderoso, Ele deu toda a autoridade para a pessoa, para aquele que está do lado dele. Eis que vos dou o poder para pisar, eis que vos dou poder contra toda a força do inimigo. Toda a força dele. Deus deu poder à igreja contra toda a força de Satanás. O poder está com a igreja contra toda a força do inimigo. Oh, glória a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. Tudo pertence a esse Deus, igreja. Tudo pertence a este Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. O poder pertence a esse Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus poderoso. O Deus que tem poder no céu e na terra. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus tem poder para fazer o que Ele quer. Deus tem poder para fazer exatamente o que Ele quiser fazer. Oh, glória a Deus, aleluia.
porque todo o poder pertence a Ele. Todo o poder está na mão dele, igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus não precisa da ajuda de ninguém, do conselho de ninguém, porque Ele é o dono da sabedoria. Deus, Ele quer ver o diálogo da pessoa, o diálogo do ser humano, a adoração do ser humano. Isto Deus quer ver. Ele quer ver a adoração dessa igreja. Ele quer ver a adoração do povo dele. Porque Deus é que criou tudo. Aleluia, glória a Deus. Deus criou tudo. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1, versículo 26, a Bíblia vai dizer: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós somos imagem e semelhança dele, igreja. Esse Deus é o Deus que deu vista ao cego de Jericó. É aquele que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer para nós, que todos os seres celestiais, no livro de Gênesis, o capítulo 2, eu tinha esquecido onde estava escrito, é Gênesis capítulo 2, assim o céu e a terra e todo o seu exército foram acabados. Eita glória! Quando diz em Gênesis 2, quando fala dessa forma, é porque Deus já formou o céu com seu exército, com todos os seres celestiais, com querubim, anjos, arcanjos, serafim e querubim. Porque a palavra de Deus foi tudo com ordem. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Oh glória! Foi tudo ordenado e foi acontecendo. Agora o homem teve o privilégio de ser feito com a mão dele, com a própria mão. Ele pegou, moldou, foi moldando direitinho, e quando terminou de formar, ele colocou naquele boneco uma coisa que ninguém tem poder para colocar em ninguém. Os homens demoram a fazer um robô e vai fazendo, imitando uma pessoa, e vai fazendo, vai preparando. Quando pensa que não, está um robô direitinho, que fala, que mexe com a mão, que faz os afazeres, mas esse robô não tem sentimento, esse robô não chora, esse robô não tem o canal lacrimal para chorar. Jamais o cientista conseguirá colocar este fôlego de vida em qualquer robô. É porque isso aí só pertence ao Eterno. Ninguém consegue
E este Deus soprou nas narinas desse boneco e formou o homem, que foi o primeiro homem, Adão, e fez o cidadão dormir, tirando uma de suas costelas, formou a mulher, macho e fêmea o fez, o formou, é a criação do Eterno. E foi feito tudo por esse Deus, igreja. Oh Deus que é poderoso. E no Gênesis 2 vai dizer: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Anjos, serafim, querubins, arcanjo. Oh, glória a Deus, aleluia. E Deus formou, mas aí esse anjo que foi formado, belo, se levantou contra o Eterno, se levantou contra o Deus Todo-Poderoso, quis se igualar a Deus, e depois dele se rebelar, ele veio querer infiltrar ainda, bagunçar mais ainda com as coisas do Eterno, enganando a mulher. É assim que Deus disse, que se comer vai morrer, não vai morrer nada. E ele continua enganando até hoje. Muitos que querem indagar o oleiro, muitos que querem indagar o oleiro, eles ignoram e digam porque Deus não acabou com Satanás lá mesmo quando ele errou, e começam a indagar a Deus, querendo ensinar a Deus coisas que são ocultas para Deus, eles querendo ensinar. E os indivíduos podiam conscientizar que se Deus acabasse com tudo lá, eles não iam existir, porque Deus é que manda na vida, e Deus já sabia de todo o projeto. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele sempre deixou o livre-arbítrio para todos. Apesar dele ser onisciente, onipresente, onipotente, Ele deixou uma responsabilidade na vida do ser humano, porque o ser humano não é robô. É robô que é dominado por outra pessoa através de pilha, de bateria, de gasolina, de combustível. O ser humano não, o ser humano pensa, o ser humano faz o que quer, por isso que ele tem livre-arbítrio. E Deus respeita este livre-arbítrio de qualquer indivíduo do planeta Terra. É uma coisa que Deus não interfere, é no livre-arbítrio de cada um. E este ser que quis se igualar a Deus, que pecou contra Deus, ele foi o primeiro a usar o seu livre-arbítrio. A Bíblia informa que o seu coração começou a se engrandecer. O seu coração começou a se engrandecer e quis se igualar a Deus. E foi aonde veio a queda e surgiu o pecado, se alastrou na humanidade. Deus não destruiu ele naquele mesmo momento, porque Deus já conhece os projetos, e ele não podia acabar com o homem. E o homem desceu para a terra, começou a lavrar a terra, teve sua sentença, cada um com a sua sentença. O tempo foi passando, a terra foi virando pessoas maldosas, época de Sodoma e Gomorra, época do dilúvio. E Deus fez o homem perfeito,
Mas lá a Bíblia vai dizer que ele buscou os seus próprios artifícios, seus próprios desejos. E Deus precisava de dar um jeito nesse negócio. E o adversário pelejando de tudo quanto é jeito para trazer os problemas, as dificuldades. E o grande Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele deixou o livre-arbítrio para o homem. Deuteronômio vai dizer: a terra e o céu eu tomo como testemunho de que eu deixei vocês com a escolha própria, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, e vocês é que escolhem. E nos dias de hoje a mesma coisa. Deus deu livre-arbítrio a todos. O ser humano sabe que ele precisa de estar atualizado com Deus. O ser humano sabe que ele sem Deus é igual um peixe fora d'água. O ser humano sabe que não consegue viver sem Deus, mas insiste. Mas chega um dia que ele se dá por si, e o Deus Todo-Poderoso, o Verbo que se fez carne, deixou aquela parábola do filho pródigo. E quando o homem se dá por si, ele está na sarjeta, com os olhos esbugalhados, e lembrando da casa do Pai. O Pai é Deus. Longe do Pai é um desastre, igreja. Longe do Pai a vida é infeliz. Ninguém vive sem Deus. O homem sem Deus é como a folha seca caída no chão. O homem sem Deus, ele não consegue sobreviver feliz. A Bíblia diz para nós que Adão tinha uma vida tranquila e exemplar. Mas quando ele pecou, ele se escondia. E o Senhor bradou e diz: Adão, onde estás? O Senhor perguntou, mas já vendo Adão, só para ver o que ele ia perguntar, e ele se escondendo de Deus. Oriande clama lá, se clama lá mais. Oh Senhor, eu estou escondendo porque eu encontrei nu. Quem te mostrou que tu estava nu, Adão? Aleluia. É a mulher que tu me deste. Sempre pondo culpa em alguém. E o Senhor vai perguntar à mulher, ela diz: foi a serpente que me enganou. E o Senhor Jesus, quando esteve na terra, Ele disse bem claro: Satanás é mentiroso e é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E foi lá do início. E este ser, o adversário, a antiga serpente do Apocalipse, o dragão, este ser, ele está desesperado, porque sabe que está chegando aquele grande dia do lago de fogo, quando a Bíblia vai dizer lá no Apocalipse, o lago de fogo,
que foi feito para Satanás e os seus anjos. E o desespero dele é grande, igreja. É um ser articulador, inteligente. Ele é inteligente. Ele é sábio. Satanás é muito sábio. Ele não chega com olho de fogo. Ele não chega com chifre para ninguém. Ele é estrategista. Ele chega com um sapatinho de algodão. Só se vence ele quem está com Jesus, igreja. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele só foge daquele que resiste a ele. Ele foge daquele que resiste. Ele entra em desespero quando vê uma pessoa que ora, quando vê uma pessoa que vigia, quando vê uma pessoa que tem comunhão com Deus. Ele fica desesperado, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Se ele pudesse, ele acabava com a humanidade toda, igreja. Ele certa vez, rodeando a terra e chegando para Deus, o Senhor diz: de onde tu vem? E ele diz: de rodear a terra. Tu observou meu servo Jó? Homem íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas pudera. O homem tem do bem e do melhor. O homem tem tudo o que quer. E o Senhor deu permissão. Toque em tudo que ele tem, e verás que ele não blasfema de mim, porque Deus conhece a cada um. Não prova ninguém além do que pode suportar. E Deus já sabia a capacidade de Jó. E Jó, eu creio que Jó nunca imaginou que o nome dele ia passar de séculos para séculos no livro santo, Bíblia Sagrada. Não só Jó, mas muitos exemplares da Bíblia: Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, discípulos, apóstolos, homens que o mundo não era digno, de Hebreus 11, do 1 ao 40, mas homens que falaram a verdade, homens que viveram na santificação, alguns alimentando de gafanhoto, mel silvestre, vestindo pelos de animais, couro de animais, pele de animais, pelos desertos, errantes pelos montes, mas que sempre teve intimidade com Deus invisível, o Deus real, o Deus que não falha. É por isso que o salmista diz: é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. É melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Quantos que estão confiando nos homens estão indo de mal a pior, se afundando na sarjeta a cada dia. É por isso que o salmista diz: é melhor confiar em Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
Os homens mal irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É a Bíblia que fala. Todo homem é mentiroso. Todavia seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia não mente. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. É por isso que a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, porque se olhar para o homem vai cair, vai achar falha e defeito, e a carcaça não vale nada mesmo. O ser humano é pó, é cinza, é pecador. O único imutável é Deus. Deus não muda. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus dessa igreja aqui hoje. O Deus de 2000 anos atrás é o Deus dessa igreja. É o Deus que nunca falhou. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Clamamos ao Deus Todo-Poderoso. Todo poder pertence a Ti. E nós estamos fazendo esta oração homenageando ao Todo-Poderoso, aquele que é digno de honra. Seu poder é sempiterno, não tem fim. O seu trono é eterno, é para sempre. E nós te adoramos pela beleza da tua santidade. Todo o poder pertence a Ti, no céu e na terra. Rendemos graça ao Teu nome eterno, porque ninguém é digno no seu Senhor. E por isso te agradecemos nesta noite, apresentando todos os ouvintes desta oração nas mãos de Vossa Excelência. Cuida, Senhor, da humanidade. Em nome de Jesus,